Enem 2015, questão 158, prova amarela. Essa questão, vamos resolver uma inequação e também vamos calcular porcentagem. Vamos à questão. O HPV é uma doença sexualmente transmissível. Uma vacina com eficácia de 98% foi criada com o objetivo de prevenir a infecção por HPV e, desta forma, reduzir o número de pessoas que venham a desenvolver câncer de colo de útero. Uma vacinação foi lançada em 2014 pelo SUS para um público-alvo de meninas de 11 a 13 anos de idade. Considerando que, em uma população não vacinada, o HPV acomete 50% desse público-alvo ao longo de sua vida. Em certo município, a equipe coordenadora da campanha decidiu vacinar meninas de 11 a 13 anos de idade em quantidade suficiente para que a probabilidade de uma menina nessa faixa etária, escolhida ao acaso, vir a desenvolver a doença seja, no máximo, de 5,9%. Houve 5 propostas de cobertura, de modo a atingir esta meta. Proposta 1, vacinação de 90% do público-alvo. Proposta 2, vacinação de 55,8%. Proposta 3, vacinação de 88,2%. Proposta 4, vacinação de 49%. E proposta 5, vacinação de 95,9% do público-alvo. Para diminuir os custos, a proposta escolhida deveria ser também aquela que vacinasse a menor quantidade possível de pessoas. A proposta implementada foi a de número A1, B2, C3, D4, E5. Então vamos à resolução. Primeiro, vamos considerar que o público-alvo do município, que poderia ser um número qualquer P, como se trata de problema de porcentagem, para facilitar os cálculos, então vamos considerar um público de 100 pessoas, porque fica muito mais fácil calcular uma porcentagem de 100. E seja X o percentual desse público-alvo a ser vacinado. Então, X% de 100 vai ser vacinado, então vai ser X pessoas vacinadas. Do exposto e do enunciado da questão, nós temos: primeiro, de acordo com a equipe de saúde, escolhida uma pessoa a acaso, o risco de vir ter a doença seja de no máximo 5,9%. Então o risco tem que ser de 5,9%. Entre as pessoas vacinadas e as pessoas não vacinadas, o risco máximo deve ser de 5,9%. Então, ou que o risco seja menor do que 5,9%. Então vamos calcular o risco da população vacinada. Como X é a população vacinada e 98% é a cobertura da vacina, então X, 2% fica descoberto. E o risco delas ter a doença é de 50%. Então, esse 50% de 2% da população vacinada. Isto é, 50% de 2% de X. O risco da população vacinada vir a ter a doença. E da população não vacinada? Olha, se nós consideramos 100 a população do município, para efeito de cálculo, e X a população vacinada, a população não vacinada vai ser o quê? 100 menos X. E o risco dela vir ter a doença é de 50%. Então, 50% de 100 menos X tem risco de ter a doença. E a soma desses riscos tem que ser, no máximo, 5,9%, ou seja, menor do que 5,9%. Mas o que é 5,9% de 100? É 5,9%. Então, o risco das pessoas vacinadas é 50 vezes 2% de X. O risco das pessoas não vacinadas é 50% de 100 menos X. E a soma desse risco tem que ser menor ou igual a 5,9. Resolvendo a inequação, nós temos 50% é 0,5, 2% é 0,02, 50% é 0,5. Efetuando os cálculos, 0,5 vezes 0,2 dá 0,01x. Meio vezes 100, 50. Meio vezes x, meio x, menor ou igual a 5,9. Passando 50 para o primeiro membro, para o segundo membro, nós temos 0,01x menos 0,5x
menor ou igual a 5,9 mais 50 menos 50. Fazendo as operações, menos 0,01 menos 0,05 vai dar menos 0,49. Menor ou igual 5,9 menos 50 dá menos 44,1. Como os dois membros têm sinal menos, nós podemos inverter o sinal dos dois membros, também invertendo o sinal da desigualdade. Lembramos que quando multiplicamos a desigualdade por menos 1, ela muda de sentido. Então vai ficar 0,49x maior ou igual a 44,1. Esse 0,49 passa o segundo membro dividindo. Então x vai ser maior ou igual a 44,1 dividido por 0,49. Efetuando a divisão, x maior ou igual a 90%. 90% de 100 equivale a 90 pessoas. Então, o número menor, o menor número de pessoas que deve ser vacinado é 90 em 100. Você vai vacinar 90 pessoas. Cada grupo de 100 vai vacinar 90 pessoas e 10 vão ser não vacinadas para que tenha um risco de no máximo 5,9. E também pede a quantidade mínima de pessoas. Então, como x tem que ser maior ou igual a 90, voltando às alternativas, o que nós vamos ver? Igual a 90 nós temos a proposta 1, maior do que 90 temos a proposta 4. Como deve ser vacinada a menor quantidade possível de pessoas? A resposta é a proposta 1, ou seja, letra A.